Em uma pesquisa recente, 100% das mulheres entrevistadas afirmaram que já enfrentaram alguma barreira no trabalho por serem mulheres. Mais de 40% dessas mulheres disseram que não têm suas vozes respeitadas nesses ambientes. Um terço delas não se sentem livres para demonstrar consciência social no lugar onde ganham o seu salário. Isso que a gente está falando apenas de um grupo minorizado. Imagina o restante. De que adianta você conviver com a diversidade se você não escuta ela? Por isso, precisamos falar sobre lugar de fala. Hello Brasil! Esse daqui é o Pópsulas e eu sou a Bielo Pereira. Eu sou Marcon Santini e a gente está aqui na função de trazer temas importantes, mas com leveza e responsabilidade, é claro, né, meus amores? Esse daqui é um espaço seguro para você tirar suas dúvidas e também contribuir aqui na discussão. Então já aproveita, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal do iOnline Brasil e bora conversar porque esse espaço também é seu. E hoje a gente vai falar sobre lugar de fala. Você já deve ter escutado que tal pessoa tem ou não tem o lugar de fala. Mas será que a gente sabe realmente o peso disso e como agir em determinadas situações, mana? Pra mim, a minha maior representatividade gay, assim, era a Xuxa. A gente precisa de aliados que sejam muito bem informados para poder nos representar em momentos que a gente não estiver lá. Eu não sabia o que falar, mas a minha turma falou por mim. Aliás, o que será que as pessoas estão falando sobre lugar de fala nas redes sociais? Vamos olhar? Vamos, eu adoro esse momento. Fifi, né? Sempre. Lugar de fala não é para impedir o debate ou para determinar quem tá certo. É para questionar hierarquias de discurso e fluir o diálogo. Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é o lugar da onde a gente fala e ter essa atenção por quem a gente é dentro desse jogo de poder, né? Exatamente. Até porque saber escutar também faz parte, você não acha? Com certeza, a gente tem que ouvir a vivência do outro, né? Aprender com elas e saber que, assim como a gente tem a nossa, o outro tem a dele, né? E quando você entende isso, você consegue conviver melhor, né? Exatamente. A gente não parte do mesmo lugar, né? Minha voz uso para dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Não uso meu microfone para atacar ninguém. Uso para defender meu Brasil, meu povo. Maravilhosa, né, Elza Soares? Agora eu quero levantar uma discussão aqui, mana. Por que as pessoas confundem se posicionar com atacar? Olha, eu acho que a primeira coisa as pessoas ainda não aprenderam a ouvir, elas não aprenderam a escutar. E a gente tá falando aqui sobre lugar de fala e a gente esquece de falar também sobre o lugar de escuta. E é isso que vai fazer a diferença de você entender se você tá sendo atacada ou se você só tá prestando atenção numa vivência que é diferente da sua. E é aquela história, né, mana? Não dá pra gente confundir a reação do oprimido com a ação do opressor, né? Se liguem, minhas irmãs. Fica a dica aí pra você. E uma das coisas que ajuda e muito na defesa do lugar de fala é a representatividade. E a garantia da sua voz em todos os espaços faz toda a diferença. E é sobre isso a minha pópsula de hoje. Ser uma criança viada é muito mais do que apenas fazer uma pose afeminada pra foto. Pra mim, era motivo de piada, era motivo de chacota, era algo que iam rir de mim, iam tirar sarro, iam bater em mim, talvez. A gente tem que viver se escondendo. E descobrir sozinho. E obviamente que eu sabia que eu era uma criança viada. Não entendia? Não entendia. E afinal de contas, representatividade importa? Com certeza, né? Acho que as primeiras memórias que eu tenho de referência gay na televisão vinha dos Trapalhões, quando eles zoavam um pouco o Zacarias, e eu lembro muito da Vera Verão também. Então, sempre que apareciam gays na TV, pelo menos na minha infância, era tirando sarro, era motivo de chacota. A minha maior representatividade gay, assim, mas não era gay, era a Xuxa, na verdade. Obviamente que ter pouca representatividade na minha infância afetou muito sobre a minha visão do que era ser gay. E assim, pra homem no geral é muito mais fácil explorar a própria sexualidade porque o mundo incentiva isso, né? Ei, é mulher, pega aqui, faz aqui, toma Playboy, lê isso, meu filho. Mas pro LGBT a gente não tem essa educação sexual, a gente não tem essa educação amorosa, a gente não conversa sobre isso com ninguém. Isso mexia muito com a gente que era permitido, que não era, né?
Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muito mais representatividade. Mas confesso que poderia ter mais, né? A gente sabe que tem muita gente LGBT, não usa seu espaço, sua força, sua fama pra falar sobre o assunto. Prefere ficar ali meio na miudinha, meio na moita, se fingir de desentendido e a gente meio que deixa passar, né? E aqui no meu meio da internet, eu poderia citar aqui vários colegas de canais e personalidades que realmente usam a sua voz pra educar, pra informar e pra reivindicar cada vez mais direitos pra comunidade LGBT. Vitor de Castro, Bielo, Jéssica Tawane, Pedro HMC, Spartacus, Mandy Candy, Clébio Damas, Michael Santini. pessoas incríveis que produzem muito conteúdo e não tem nem um pouquinho de vergonha de mostrar pro mundo quem realmente são. E aí fica o questionamento, né? Se a TV, se os outros meios de comunicação fossem tão inclusivos e tão representativos como a internet é, vocês não acham que teriam muito mais LGBTs famosos assumidos por aí? Fica aí o questionamento no ar. Imagine ainda falar de uma pessoa como eu, que sou uma pessoa preta, uma mulher trans, gorda maior. Quando é que a gente vai ter? E respondendo a sua pergunta ainda do final da cápsula, eu acho que a gente ia ter um mundo que ele ia ser muito mais aberto para as pessoas genuinamente serem quem elas são. Com e eu acho que esse certeza. respeito não era nem só delas com elas, mas para a sociedade. Elas vão conseguir se ver mais, se reconhecer e se respeitar cada dia mais. E no final do dia, o quê? Vai estar tudo bem. Porque quando a gente fala de respeito, é respeito para todos. Não é só para um grupo de pessoas. E não é à toa que eu fiz aí uma listinha de coisas que você deve saber para entender melhor sobre o lugar de fala no seu dia a dia. Bora ver, amigo? Ai, meu amor, vou até pegar um papel pra anotar, pelo amor de Deus. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece o outro. O que pensa, o que fala, porque age daquela forma. Conhecer sobre o outro não te dá o direito de falar sobre ele sem um pingo de responsabilidade, hein? E respeitar o lugar de fala é o primeiro ponto em que você aí do outro lado tem que ficar bem atentinho, hein? Se você tá numa situação, numa sala de aula, por exemplo, e você vê um ato de racismo, de homofobia, de capacitismo, e existem outras pessoas na sala que tenham algum desses marcadores minorizados, você não só pode, como deve sim, falar contra esse tipo de preconceito. O que você não pode é, caso uma dessas pessoas que esteja sofrendo esse preconceito abra a boca para falar, você querer passar por cima dela e tomar o protagonismo da situação. Então fica a diquinha aí para vocês, hein? Não tenha medo de correções. Se você estava falando ali alguma coisa e foi interrompido por alguma dessas pessoas de grupos minorizados, a pessoa que tem protagonismo de fala tem o total direito de te orientar. Leva na boa e usa esse momento para quê? Para aprender. Não seja isentão. Leia, pesquise, assista filmes sobre os temas, procure saber. A gente precisa de aliados que estejam ao nosso lado e que sejam muito bem informados para poder nos representar em momentos que a gente não estiver lá. Esses são os momentos onde os preconceitos e discriminação mais acontecem. Aliás, uma informação importante. Todo mundo tem lugar de fala. Logo, você pode falar sobre tudo, desde que você saiba de onde você está falando. Por exemplo, uma mina cis hétero quer falar sobre homossexualidade. Ela pode, desde que ela deixe bem claro de que essa é a opinião de uma menina cis hétero. Entendeu? E cuidado para não ser o opressor, viu? Porque as pessoas diversas, elas precisam se sentir livres para falar e opinar sobre qualquer assunto. E aí, se você chega na roda, é o desconstruidão, você é o primeiro que tem que tomar cuidado para não ficar lá passando por cima dos outros por já saber desse assunto. Bom, meus amores, e a luta continua por mais espaços de fala. Então, ó, bora se informar pra não sair por aí falando besteira, hein? Socorro! Até porque quando a gente vai falar sobre o lugar de fala, sobre entender o outro, o conhecimento em relação a isso, ele é passivo. Então a gente tem que ir atrás dele. A gente não pode ficar só esperando essas informações caírem no colo. Não é à toa que a gente tá produzindo esse conteúdo aqui maravilhoso desse programa, né? É isso, mana. Vamos buscar informação. Quanto mais a gente aprende, melhor pra gente e pra todo mundo. É bizarro porque às vezes a gente tá no lugar do opressor sem nem perceber. Porque a gente já, em algum momento, já acabou oprimindo alguém por não ouvir, por não deixar ela falar. Mas é sempre tempo de aprender a entender melhor o outro. E é por isso que a galera aqui da produção selecionou alguns depoimentos para que a gente possa assistir e ver quando essa situação acontece nos dias de hoje. Eu não vi, o Michael também não viu. Então bora ver juntos? Bora.
quando eu falei pra minha família que eu era lésbica. E nesse momento, onde pra mim já era muito difícil falar sobre isso, as pessoas que eu mais amava na vida falaram pra mim que isso era loucura, que eu jamais poderia ser lésbica. Tiraram de mim, naquele momento, o meu poder de fala. Eu sou um homem trans e o meu lugar de fala foi roubado quando eu iniciei o meu processo legal de mudança de nome. Porque eu precisei ir na minha universidade informar a todos que eles precisavam trocar tudo que estava lá no sistema, certo? Um dos professores, em uma entrega de trabalho... Uau, eu nunca precisei falar sobre isso, eu não sabia que seria tão difícil. Simplesmente olhou para a matrícula, olhou para o nome, viu que não era o mesmo que estava no sistema e começou a falar que aquele aluno era um idiota, que não sabia nem escrever o nome, não tinha capacidade de ser um engenheiro, porque ele não sabia escrever. Eu não sabia o que falar, diante de tanta prepotência, arrogância e preconceito. Mas a minha turma falou por mim. E é nesses casos que a gente consegue entender a importância de ter essas pessoas que vão falar pela gente, que vão entender, que vão ter esse conhecimento passivo para conseguir falar quando a gente não tiver forças para poder falar. Foi muito importante a turma dele se posicionar, né? Porque a voz dele talvez não seria ouvida naquele momento, não seria nem respeitada. A gente vê como é necessário que as pessoas tenham consciência de tudo isso para se posicionar nesses momentos, né? É se utilizar desse privilégio para poder ajudar na diminuição dos preconceitos e da diferença social que a gente tem hoje. É um caminho longo? É um caminho longo, mas cada um fazendo a sua parte, ele vai ficando cada vez menor. Pra gente continuar esse assunto e ele não morrer aqui agora, vamos indicar algumas arrobas pra galera? Bora! Já separei aqui alguns nomes incríveis. Eu quero começar com a minha mana, Nathalie Neri, que é maravilhosa, que é preta, fala sobre veganismo, fala sobre racialidade. Caio Revela, permeia sobre ser um homem gay, que se maquia, faz drag, é por um tudo. Tem também a Catu Mirim, que é uma mulher lésbica indígena, que fala sobre a causa LGBT indígena. Ó, se liga, é importante segui-la. Tem também a Margot Tonhon, que é @mulhertrans, que fala sobre o mundo da beleza, que fala sobre estética, essa estética que às vezes faz tanta pressão na gente. Muito importante. Temos também Rafael Brunelli, que eu amo, que traz muito luz sobre a causa PCD. E temos também Gabriel Isaac, que é o @isflox, que fala sobre as pessoas que não ouvem. Então, gente, muito, muito, muito legal essa lista. Quero ver vocês seguindo todo mundo, porque eu mesma já sigo todos eles e adoro o conteúdo, né? E bom, pra gente continuar falando sobre temas muito importantes, no próximo episódio a gente vai popsular sobre ações afirmativas. Então, ó, já segue a gente aí e até o próximo episódio. Beijo, beijo! Beijos!